Bom, vamos começar falando de uma reação orgânica de adição, a adição de halogênio. Nesse caso aqui a gente vai estar usando como halogênios aqui o Cl e o Br, apenas porque quando a gente está falando de flúor e iodo, o flúor ele é extremamente reativo e as reações com flúor tendem a ser explosivas. E o iodo ele é baixíssimo em reatividade, então as reações tendem a ser extremamente lentas. Enfim, não é esse tipo de reação que a gente vai utilizar para esses dois halogênios. Mas enfim, vamos começar. Nessa reação a gente vai ter uma adição em alceno, pode ser em alcino também, depois eu vou falar sobre a adição em alcino, mas basicamente o que acontece é, essa adição em alceno vai ocorrer da seguinte forma. A gente vai ter um alceno, um hidrocarboneto com dupla ligação, e a gente vai ter um halogênio molecular, que eu representei aqui como um X2. Pode ser um Br2 ou um Cl2, tá? Enfim, isso vai acontecer em um meio que vai ser um solvente inerte ou um solvente apolar. Um exemplo de solvente inerte é o CCl4, que já foi completamente substituído, então não tem muito o que fazer com ele. E o solvente apolar, a gente tem o CH2Cl2. Enfim, e essa reação ela vai nos dar vai quebrar essa dupla ligação e vai adicionar os nossos halogênios de forma vicinal. Enfim, basicamente só uma palavra bonita para dizer que eles são vizinhos. Bom, vamos lá. O mecanismo dessa reação é um mecanismo bastante interessante, para falar a verdade. Ele é um mecanismo bastante interessante mesmo. Vocês vão ver o motivo. Bom, a gente começa primeiro com este cara aqui. A gente tem R, simples C, dupla C, simples R, que eu não representei os hidrogênios porque eles não serão importantes de serem representados aqui. Se você se incomodar, represente aí no seu caderninho. Mas enfim, vou até dar uma trocada na cor desse dupla ligação, porque a gente vai falar bastante dela. Bom, esse cara aqui e um halogênio molecular, que eu vou representar dessa forma. Bom, este cara aqui é um nucleófilo. A dupla ligação ela tem muita densidade eletrônica. Então, além disso, a densidade eletrônica dela é meio que exposta. Enfim, então ela pode reagir. E aí a gente vai ter o seguinte caso. Se você pensar bem, esse cara aqui ele é apolar. E esse cara aqui ele é polar. Ele tem uma carga que ela é negativa, né? Enfim. E, bom, aqui a gente tem, então, a impressão de que eles não vão reagir, mas, na verdade, eles vão reagir sim. O que é que vai acontecer? Não vai precisar nem de catalisador nessa reação, inclusive. Basicamente, este cara aqui, quando ele encosta perto dessa dupla ligação, o que acontece é que essa dupla ligação, por ter carga negativa, ela vai empurrar os elétrons. Quando ela empurra os elétrons, o que que acontece? Os elétrons que estavam nesse cara aqui, eles migram para ficar mais perto desse cara aqui. Enfim, e aí a gente vai ter uma carga por indução, né? Então a gente vai ter aqui uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa. Enfim, isso é interessante porque quando isso acontece, a gente vai ter então uma quebra dessa simples ligação. E, bom, quando isso quebrar, por causa do efeito indutivo, este cara aqui ele vai ficar com os elétrons da ligação. Vai ser uma quebra heterolítica. Então, vamos apagar esses caras e o que a gente vai ter é o seguinte. Um halogênio com carga negativa e um halogênio com carga positiva. Vamos deixar esse cara com carga negativa de lado um pouquinho. Vamos pegar esse cara com carga positiva. Se ele tem carga positiva, ele vai reagir com essa dupla ligação. Afinal, a dupla ligação tem uma carga negativa. E aí o que acontece é, este cara vai chegar aqui pertinho dessa dupla ligação e vai pegar a densidade eletrônica para ele. E o que vai acontecer? Essa dupla ligação vai quebrar. E aí vai ficar uma ligação simples.
No geral, quando isso acontece, a gente vê isso acontecendo na adição de hidrogênio. E na adição de hidrogênio, a gente vai ver que vai acontecer algo assim, ó. Este cara vai pegar um elétron da ligação para ele e o outro elétron da ligação para fazer uma ligação. E aí, este cara aqui vai ficar com uma carga positiva, formando então um carbocátion. Bom, aqui a gente não vai ter isso, porque os halogênios, esses halogênios, eles vão poder fazer uma expansão de octeto. Então eles podem simplesmente, eles vão, na verdade, fazer o seguinte. Vem aqui para o meio. Quando eles pegam a densidade eletrônica, ele vai fazer essas duas ligações. O que é bastante estranho, né? Mas você consegue entender isso pensando do ponto de vista da estabilidade. Do ponto de vista da estabilidade, quando você tinha um carbocátion, neste cara aqui, por exemplo, você tinha um carbono só com uma carga positiva inteira, uma carga 1+. E, bom, quando você faz isso aqui, o que acontece é que você agora distribui essa carga em 2 carbonos. Então, esse cara aqui, antes ele tinha uma carga 1+, agora ele vai ficar com uma carga meio mais. Este cara aqui também vai ficar com uma carga meio mais. Então, isso é bastante interessante na ideia de estabilidade. Essa estrutura aqui é o que a gente chama de íon halônio. Não é importante você saber esse nome. Mas, enfim, é interessante agora a gente perceber o seguinte. Eu vou até deixar essa parte por aqui. E vamos agora utilizar o próximo halogênio que a gente deixou em stand-by. Eu vou copiar ele também. Aí. Esse cara aqui, ele é atraído por cargas positivas. E a gente tem cargas positivas aqui. Uma carga positiva aqui e uma carga positiva aqui, né? Ou melhor, meia em cada. Enfim. E aí, este cara, uma coisa importante para quando a gente for tratar de alcinos, e aqui nos alcenos não faz muita diferença, mas enfim. Aqui por cima ele tem um impedimento estérico. Ele não consegue se aproximar por causa do tamanho desse íon halônio e por causa da carga também. Enfim, e aí o que a gente vai ter é o seguinte. Ele não vem por cima, ele vem por baixo. Ele vem por baixo porque tem menos impedimento estérico. E o que vai acontecer é, ele vai atacar qualquer um dos 2 carbonos que tem a carga positiva. Então, ele vai pegar e vai fazer uma ligação. Esse cara aqui, ele tinha um hidrogênio aqui, tá? A gente só não representou. Então, ele não pode ficar com 5 ligações. Então, ele vai quebrar essa ligação aqui. E, bom, quando isso acontecer, está concluída a nossa reação. Basicamente, que a gente vai ter esse cara aí mesmo. É um mecanismo bastante interessante mesmo. Quando a gente tiver a adição em alcenos, basicamente vai acontecer a mesma coisa, mas vamos representar aqui, na verdade, assim. Vou pegar este cara aqui. Tá aí. Bom, esse cara aqui, ele ia ter uma dupla ligação aqui, né? Já que seria uma tripla. Enfim. E aí, bom, quando a gente tem uma dupla ligação, a gente já precisa considerar a isomeria, né? E quando isso acontece, o fato de ele vir por baixo tem uma implicação bastante significativa. Porque ele vem por baixo, quebra essa ligação, liga neste cara aqui, e a gente tem majoritariamente o isômero trans. Ele tem a formação quase que completa do isômero trans e não do isômero cis. Enfim, isso é uma coisa importante se saber, mas não para um nível de concurso de nível médio. Mas enfim, é isso. E a gente acaba por aqui então a adição de halogênio molecular.